caso de polícia. Veja essa imagem. Uma psicóloga e uma fisioterapeuta arrastam uma criança autista na porta da clínica particular onde trabalham. A cena chocou o Brasil. As duas funcionárias foram presas e soltas após pagamento de fiança no valor de R$3.000. O caso liga o alerta para o tratamento correto e adequado para crianças e adolescentes autistas. Pedro, de 8 anos, saiu da sala de terapia e os profissionais foram atrás dele. A criança está deitada no chão e acaba arrastada por vários metros. Quem está do lado não faz nada e parece concordar com a violência. A Polícia Civil investiga o trabalho da clínica que fica no CIA e funciona desde 2014. As duas funcionárias vão responder em liberdade pelo crime de maus tratos. Elas foram afastadas do trabalho e não demitidas. É hora do personagem da notícia. Aqui no Cidade eu converso com a mãe do Pedro, que foi arrastado na clínica por duas profissionais. Muito boa noite, Heloísa dos Santos. Boa noite a senhora, muito obrigado pela presença aqui ao nosso lado. Como foi tudo isso? Como foi tudo isso para vocês? Boa noite, eu gostaria de agradecer esse espaço. Infelizmente, né, devastador, não tenho palavras, estou tentando ainda digerir, né, 24 horas depois de tudo que aconteceu. Isso que vocês estão vendo, né, nas imagens. A clínica diz que vai averiguar o suposto caso, né, de agressão. Isso não é suposto, as imagens estão muito claras e só quem não quer ver são eles. Então, assim, devastador, tristeza profunda, revolta e o principal, impotência. Pensar que uma criança estava numa clínica para receber o devido tratamento para uma condição especial, que é o autismo. No caso do Pedro, nível de suporte 2, ele simplesmente foi maltratado. Então, assim, onde ele devia estar sendo acolhido, respeitado, amado, estava sendo realmente judiado. Essa é a palavra. Ô Heloísa, me conta as informações que vocês têm, por favor. O Pedro estava na sala de terapia e ele, por algum motivo, se retira dessa sala e esses profissionais vão atrás dele, é isso? Ele estava numa sala de terapia, recebendo, né, a terapia, e ele simplesmente fugiu. Então, ele atravessou mais ou menos, eu não sei se 4 ou 5 portas, né? A sala de terapia, a sala do setor que ele estava, a sala da clínica, a porta da clínica, a porta externa. Então, assim, ele atravessou várias portas e as pessoas, ele foi dando um baile, né, em todo mundo e saiu correndo. Porque ele pode ter se desorganizado, alguma coisa pode ter acontecido, não tem como dizer, né? É uma criança atípica. Entendo. E aí que ele sai correndo, ele foge da clínica e atravessa os 2 sentidos da pista do trecho 4 do CIA. Então, assim, o primeiro milagre, né? O primeiro livramento de Deus foi ele não ter sido atropelado por um caminhão, por um ônibus, por um carro. Porque ele atravessa as 3 pistas do primeiro sentido, canteiro central e as outras 3 pistas. Pegam ele do outro lado da pista. Quando eles retornam, né? Conseguem pegar ele. O Pedro oferece, né, uma resistência, não quer voltar, não dá para saber, né, o que estava acontecendo, o que eles estavam falando. A terapeuta, que é a fisioterapeuta, na verdade, puxa ele pelas pernas e é esse vídeo que vocês veem, ele sendo arrastado pela lateral inteira do prédio. A imagem é assustadora, a imagem, eu até arrepio, a imagem é realmente assustadora e me chama a atenção um detalhe, sabe, Heloísa, mais assustador ainda, porque os profissionais tomam a atitude que tomaram, não é, com relação à criança que estava em tratamento, não é? E saem arrastando ele ali pelo chão. E nós temos ali 1, 2, 3, 4, me parece 5 pessoas que não fazem absolutamente nada. Parece que concordam com esse comportamento dessas pessoas. Isso torna tudo isso ainda mais assustador, não? Com certeza. Eu fui avisada por uma outra mãe, ela simplesmente me liga e fala o que aconteceu e ela fala, Elô, eles pararam,
né, de arrastar o Pedro, eu fui conter o Pedro, eu abracei o Pedro por trás, eu que consegui, assim, acalmar um pouco o Pedro, e o Pedro falava que não era para deixar ele ir porque ele não queria apanhar mais. Então, assim, é grotesco tudo que eu ouvi. Ontem eu tinha visto a gravação de uma gravação, né, as imagens que vocês têm, que foram as imagens que eu divulguei na internet, são a gravação de um celular. Hoje eu tive acesso às imagens na íntegra. Full HD, de 2 sentidos, é muito pior. Eles puxam o cabelo do Pedro, eles puxam a cabeça do Pedro. Então, assim, é muito pior do que isso aí que a gente está vendo. Infelizmente, eu não posso divulgar nessas imagens, porque, assim, já está com a polícia, a minha advogada está cuidando disso, mas, assim, é pior do que eu imaginava. Hoje, quando eu vi as imagens reais, né, de verdade, em Full HD, que dá para ver o rosto de todo mundo, dá para ver tudo, é pior do que parece. É pior do que foi, né? Na verdade, do que eu achava que tinha sido. Eu posso imaginar, Heloísa, posso imaginar. Agora, Elisa, como é que está o seu filho? Ele se machucou? Porque ele é arrastado, puxado pelo cabelo. Fisicamente, ele está machucado? Ele está arranhado? Então, o Pedro, ele tá reclamando, né, da dor no pescoço, ele já foi medicado, né, então, em relação a isso, agora é realmente o tempo. Ele tem uma resistência à dor, então ele é uma criança que é muito resistente à dor. Então, mesmo quando ele se machuca, assim, de cortar, de se machucar muito expostamente, ele não reclama de dor. Mas, assim, no geral, ele está bem, eu não consigo mensurar, né, porque ele hoje ficou muito introspectivo, então hoje ele ficou muito quieto, não quis almoçar, não quis fazer as coisas que ele gosta de fazer, né? Não foi à escola, enfim, mas eu não consigo mensurar ainda qual é o estado do Pedro, porque ele ontem, quando tudo aconteceu e a gente chegou para pegar ele, né, no final da tarde, e que isso tudo já tinha acontecido, ele estava calmo. Inclusive, eu estava conversando com o pai e o pai levantou uma questão. O Pedro estava tão calmo que parecia que ele já estava acostumado a passar por isso. E a única coisa que o Pedro vira, a primeira coisa, na verdade, que o Pedro vira e me fala é: mamãe, mas a culpa foi minha, porque eu fugi. Então, ainda conseguiram colocar na cabeça de uma criança de 8 anos autista que a culpa dele ter sido arrastado foi dele, porque ele fugiu. Então, assim, é revoltante. Uma coisa também que me chamou a atenção, e com certeza vocês também já tiveram acesso, né, Heloísa, é o depoimento das duas profissionais. Elas disseram ao delegado que o Pedro estava sorrindo, estava gostando do que estava acontecendo, e por isso elas continuaram fazendo, quer dizer... É revoltante, né? Eu ouvi isso hoje, eu não li o depoimento delas e eu não vou ler nesse momento ainda o depoimento delas, mas eu fiquei sabendo exatamente dessa informação. Graças a Deus, que eu tenho as imagens Full HD das câmeras e o Pedro não está sorrindo. Mas mesmo que o meu filho estivesse sorrindo, não justifica. Elas não poderiam estar fazendo aquilo. Elas não são crianças. Elas têm pelo menos o dobro do peso daquela criança. Então, assim, ele estava sorrindo, ele estava gostando. Continua sendo maus tratos. Então, elas quiseram, mais uma vez, pela segunda vez, né, além de colocar na cabeça do menino que a culpa era dele, justificar que elas fizeram aquilo porque ele estava gostando. Gente, em que mundo que a gente está? Meu Deus. É sério isso? As pessoas ficam assim, elas dão qualquer tipo de desculpa e a gente engole? Não, sinceramente, mas assim, olha, eu fico tranquila porque eu vi todas as imagens hoje. De 2 câmeras, de costas e pela frente. E não tem nenhum momento o Pedro sorrindo. O Pedro, muito pelo contrário, chora, esperneia, tenta se soltar, visivelmente transtornado, chateado, Ele se vira, triste. inclusive. Ele se vira, né, Luiz? Ele se vira, tentando E escapar, no que ele né? vira, ele bate a cabecinha no chão. Ele bate o queixo. Então, assim, o queixinho dele tá um pouquinho, né, mais machucado, mas assim, como eu disse, ele é muito resistente à dor, pescoço doendo, mas assim, no estado geral, para quem olha, o Pedro está bem. Mas tá introspectivo, tá mais quieto, mas assim, no geral, assim, poderia ser pior. A notícia que a gente podia estar relatando agora é, de repente, dele ter sido atropelado no trecho do CIA, do trecho 4, né? Sim. Passa muito caminhão, muito carro, enfim, é muito movimentado. Então, assim, foi um livramento de Deus. Foi um livramento de Deus ele não ter sido atropelado, graças a Deus. Que o pior poderia estar muito pior.
Eu diria um erro em cima de outro erro, né? Um erro terrível em cima de Exatamente. outro erro terrível, porque ele sai da sala de terapia, vence várias portas, como você relatou, você conhece o local, eu não conheço. Você está me dizendo que ele venceu várias portas, quer dizer, ganha pista, quer dizer, não tem segurança, ninguém foi atrás, quer dizer, como assim ele escapou de uma clínica dessa maneira, não é? Ô, Heloísa, qual foi o seu sentimento hoje na hora que você viu as imagens que você viu, as imagens reais, vamos dizer assim, não é? Da Câmara de Segurança. Eu fiquei mais perplexa. Ontem eu já estava muito chateada, né, muito, enfim, transtornada, né, com tudo que aconteceu. Eh, Tanto eu quanto o pai do Pedro, o Rodrigo, nós mantivemos a calma, porque a gente não podia perder a nossa razão, porque a vontade da nossa carne, né, do ímpeto, é fazer outra besteira, é agir na mesma truculência que agiram com o meu filho. Mas eu entendo que existem leis para isso, existe a justiça para isso, e eu sou cristã e eu acredito que a justiça divina, a humana pode até falhar. Eu não vou eu vou até o fim para que ela não falhe nessa situação. Mas a justiça divina, ela há de pesar a mão de alguma forma. Eu literalmente acho que as pessoas precisam pagar pelo que elas fizeram, né? No sentido, no âmbito criminal, né? No que elas precisam ser responsabilizadas. Não são crianças, são duas mulheres, uma de 26 anos e outra de 36 anos, que se diziam especialistas, né? Em crianças dentro do espectro. Então, assim, revolta. Hoje, na hora que eu vi o Pedro chorando, esperneando na câmera que Olha, mostra ele de frente, é olha, Heloísa, assim, devastador. olha, Heloísa, eu te confesso que eu tô querendo muito ouvir essas duas profissionais. Essa psicóloga e essa fisioterapeuta, porque são profissionais contratadas por uma clínica para atendimento especializado. Quer dizer, a gente imagina, né, que quando uma clínica desse nível é escolhida por pais, não é? Ela selecionou os seus profissionais. E eu queria muito conversar com esses dois profissionais, essas duas profissionais, não é, Luísa? Acho também que é a sua curiosidade no sentido, com a direção dessa clínica, de saber se é esse o tratamento adequado, né? Se é assim que se age na hora de uma crise com uma criança, com um adolescente autista. Porque são perguntas óbvias que a gente quer fazer, não é, Luísa? Não, eu entendo, mas eu vou te ser muito sincera, eu não tenho essa curiosidade. Por quê? O Pedro, anteriormente, era acompanhado por outras pessoas dentro dessa clínica. Existe uma pessoa especializada que foi capacitada exclusivamente para cuidar do meu filho. E a direção da clínica optou por esse profissional não atender o meu filho. Então, existe um profissional adequado, habilitado, que fez um curso de exatamente contenção, que é realmente conter, sem machucar, sem agredir, com respeito. Esse profissional, o Pedro, adora esse profissional. Eu não vou citar nomes, realmente, para não Sim, expor mais as pessoas, pois não. mas a clínica, no sentido da diretora-geral, Tatiane, optou por não deixar o meu filho sendo acompanhado pelos terapeutas que já o acompanhavam. O setor que o Pedro estava foi todo mudado, os terapeutas vieram terapeutas de uma outra clínica, que já é bem conhecida também em Brasília, e que eu tirei o Pedro de lá também por falta de realmente de tratos, e a diretora-geral simplesmente optou por não deixar os profissionais que já atendiam o meu filho. Não só o meu filho, né? Existem outras crianças no mesmo setor que também foram atingidas por essa troca de profissionais. Então, Entendo. assim, como que você muda a rotina de uma criança atípica que já está acostumada a fazer terapia com fulano, ciclano e beltrano e simplesmente da noite do dia você muda e assim, você quer o quê? Que a criança simplesmente entenda aquilo? A gente, adulto, marmanjos crescidos, pra gente às vezes uma mudança de rotina já atinge. Imagina para uma criança neuroatípica. Como Ô, que ô, faz? ô Heloísa, há quanto tempo que o Pedro estava nessa clínica? O Pedro estava nessa clínica há mais ou menos 2 anos e meio. Do final do ano para cá, essa clínica está tendo uma reestruturação, foi mudada, não é nem que foi mudada de dono, tinham 2 sócios, agora é só de um sócio. É, Alguns profissionais estavam sem salário, e aí a gente foi ficando sabendo disso, né?
de algumas semanas para cá. Só que o Pedro faz esse acompanhamento nessa clínica através do plano de saúde. Então, o plano de saúde, ele te indica a clínica que você tem que fazer. Não são todos os lugares que são credenciados. Que atende, né? Então, ainda tem isso, né? Então, passou pelo crivo. A clínica passa por um crivo de um plano de saúde a nível nacional, que também, assim, o plano de saúde entrou em contato hoje comigo, eu não estava disposta a conversar com eles no momento, né? Eu realmente estava preocupada com outras questões, mas assim, o plano de saúde também precisa. O mínimo que eu espero do meu plano de saúde é que descredencie essa clínica. Porque assim, se essa clínica fez o que fez com meu filho, o que não faz com os outros dentro das salas? Porque também não tem mais acesso às câmeras, né? Essa nova gestão. Ô, Heloísa, já tinha acontecido algum problema nesses 2 anos e pouco que o Pedro estava nessa clínica, que você tinha despertado a atenção, conhecimento, ou de alguma mãe teria comentado com você, poxa, meu filho teve uma situação assim? Não, nada chegou ao nosso conhecimento, né, nesse tempo. Na verdade, assim, eu até preciso enaltecer os profissionais anteriores que cuidavam do Pedro. Então, Pedro era muito bem tratado, era muito bem cuidado por outros profissionais, que não são essas profissionais, elas começaram a cuidar do Pedro há pouco tempo. Então, assim, os outros profissionais, eu preciso realmente agradecê-los por todo o cuidado, carinho e amor que tiveram pelo meu filho ao longo do tempo que eles estiveram, que eles foram funcionários dessa clínica. Nessa clínica hoje, a gente realmente não sabe, é tudo muito obscuro. Então, assim, depois, né, de tudo que tem acontecido, a gente tá sabendo que o Pedro não é um caso isolado, que outras coisas aconteceram nesse pequeno espaço de tempo, né, do início do ano para cá, e que nós não sabíamos. Por quê? Pais atípicos, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da criança, cuida de casa, cuida de tudo. E assim, a gente confia numa clínica. E eu e o pai do Pedro somos muito ativos. Então a gente está todo dia na clínica, leva e busca os meninos, busca o Pedro, né, no caso, cobra, tem devolutiva, pede reunião, conversa, explica. E assim, e a gente sendo assim, aconteceu isso, imagine se a gente fosse omisso. Vocês são pais presentes realmente, né, acompanhando esse tratamento. Heloísa, as 2 profissionais foram presas e soltas, pagando fiança. E o que vocês pretendem fazer a partir de agora? Então, em relação a isso, eu tenho uma advogada que estou sendo assistida juridicamente já. Os próximos passos que a gente vai dar, né? Realmente eu prefiro não comentar, tá? Eu gostaria de pedir desculpa por isso, mas é realmente no sentido de preservar, né? O que a gente vai fazer, porque eu acho que é um momento muito delicado. A exposição que o caso tornou, era necessário. Ontem, eu e o pai do Pedro, ao irmos para a delegacia, nossos perfis de Instagram eram fechados e nós decidimos juntos que nós iríamos expor sim, mesmo que isso fizesse essa exposição com o nosso filho, também tivesse essa exposição da nossa vida, mas os próximos passos, juridicamente falando, eu realmente prefiro não comentar. Eu tenho a minha advogada, ela é minha procuradora, vocês podem entrar em contato com o escritório dela, eu posso passar os contatos e ela responde por mim. Pois não, eu inclusive queria deixar esse espaço para a família, para sua advogada à disposição também, quando ela achar necessário um esclarecimento maior, tá, Heloísa? Fique à vontade. Certo. Cidade Alerta, a Record Brasília vai acompanhar esse caso passo a passo. Heloísa, a direção da clínica procurou vocês nesse último dia, nessas 24 horas? Em momento nenhum. Inclusive, um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, eu vi uma postagem da clínica falando o seguinte: amanhã abriremos normalmente. E aí eu respondi, né, o post deles: normalmente ou com violência? Porque assim, 24 horas, ninguém entrou em contato com a gente. Absolutamente ninguém. Eles têm meu número, eles têm o número do pai do Pedro, tem os nossos contatos, tem as nossas redes sociais. O que eles estão fazendo é apagando os comentários das pessoas, né? Cobrando um posicionamento real e fechando os comentários. Então, assim, descaso total, despreparo total. Então, assim, eu ouvi muita gente falando: mas é uma boa clínica. Não, já foi uma boa clínica. Heloísa, não é. Nem na delegacia vocês toparam com a direção da clínica? A gente esteve, né, de frente, né, com elas. As terapeutas eu realmente não falei. A Tatiana,
acho que a Tatiana, que é a diretora-geral da clínica, tentou conversar com o Rodrigo. Só que eu acho que ela não tinha entendido até que ponto nós íamos levar isso. Então ela virou e falou assim pro Rodrigo, né, que quando o Pedro retornasse para a clínica, ele seria assistido de uma forma diferente. O Rodrigo só respondeu a ela que se eles voltassem a atender, o nosso filho nunca mais ia pisar ali. Nunca mais. Então, assim, ela tentou conversar ali, colocar uns panos quentes. Antes da PM chegar, eles tentaram meio que tentar conversar e eu falei que eu não conversaria com ninguém ali, porque eles estavam querendo realmente colocar panos quentes para que a gente não fosse para a delegacia, mas isso não era uma opção. Graças a Deus, a PM do Distrito Federal é uma polícia muito bem capacitada. Então, o sargento, acho que me perdoe se eu errei o nome, acho que é primeiro sargento Sérgio, que atendeu a ocorrência com seu colega, eles foram, assim, simplesmente brilhantes na atuação. Então, assim, eles não se sentiram intimidados, eles realmente viram o vídeo, constataram o que estava acontecendo, né, e perguntaram, as pessoas desse vídeo ainda estão na clínica? E a gente falou, tem 2 que já estão, ainda estão. Então, elas serão conduzidas para a delegacia. Se não fosse a atuação rápida da PM naquele momento, talvez não fosse mais em flagrante. E também depois a condução, né, até a Polícia Civil, a 5ª DP, né, do plano piloto, o delegado, a equipe que nos atendeu, então, assim, pelo menos, não é nem pelo menos, o Estado, através da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, fizeram um excelente trabalho. Então, assim, eu fiquei muito tranquila em relação a isso. Porque se não fosse isso, estaríamos completamente desamparados. Bem, Heloísa, você já até adiantou aqui, claro que vocês vão tirar o Pedro dessa clínica, né? Vocês estão dando um tempinho para encontrar outra, como é que está isso no ambiente familiar? Então, o plano de saúde entrou em contato comigo hoje. Eu também deixei isso realmente a cargo da minha advogada, porque o plano de saúde geralmente tem algumas clínicas credenciadas, né? E a única que existe, na verdade, 3 clínicas credenciadas. Uma fica extremamente distante da nossa casa, cerca de 40 quilômetros da nossa casa, o que não é viável. E a outra clínica, que não é a única, é da clínica da onde o Pedro já veio e que essa equipe era de lá. Para lá o Pedro não vai voltar. Inclusive, nós temos um relatório dessa clínica anterior, que eu também não vou citar, que eles não têm a capacidade de atender o nosso filho. Então, por isso que eles deram alta. Então, assim, essa profissional hoje, Tatiana, que tá à frente da Única Kids, era a profissional que estava lá atrás, há 2 anos atrás, que não conseguia atender nosso filho. Pelo visto, em 2 anos não mudou nada, né? Ela continua não tendo capacidade para atender o meu filho. Oi, Luiz, então, assim, uma curiosidade, por favor. Brasília tem clínicas bem preparadas para receber crianças e adolescentes autistas? Tem muitas opções? Essa seria a melhor pergunta. Existem muitas boas opções, só que existe não é um problema. As excelentes opções, as boas opções são caras, mas não é porque elas são caras. É porque esse tipo de tratamento são tratamentos realmente dispendiosos. Então, você pensa, a pessoa não passa por uma faculdade só de 4, 5 anos. É uma atualização contínua. O meu filho, quando foi diagnosticado com autismo, foi pré-pandemia. Então, assim, eu não conhecia nenhuma família que tinha uma criança atípica. O Pedro foi diagnosticado em 2019, nós não conhecemos ninguém. Hoje existem outras famílias que foram diagnosticadas. Por quê? Porque a medicina vem avançando. Então, assim, existem muitas boas clínicas. A grande questão são valores muito altos. Então, assim, nem eu nem o pai do Pedro conseguimos pagar particular. Então, a gente paga um plano de saúde e o plano de saúde precisa arcar, né? Precisa realmente indicar a clínica. É o perfeito atendimento pelo plano de saúde? Não, mas é o que é possível. Então, a gente faz o que dá e o que não dá para realmente conseguir manter um plano de saúde em dia para que o Pedro não fique sem atendimento. Eu costumo dizer, todas as pessoas que me conhecem, que sabem de toda a nossa luta, toda a minha condição, sabem, se eu tiver que parar de comer para continuar pagando o plano de saúde do Pedro, será feito. Por quê? Porque o Pedro não pode ficar sem atendimento. Só que agora, e aí? Tem 3 clínicas em Brasília. Também não vou citar o plano de saúde, porque eles já entraram em contato comigo e estão conversando com a minha advogada. Mas, assim, nenhuma das 3 clínicas consegue atender. E aí, o que a gente vai fazer? Minha advogada também vai cuidar disso. Heloísa, receba o meu abraço, leve meu abraço para o Pedro. Muito obrigado pelo carinho e atenção que a sua família está dando aqui ao nosso Cidade Alerta. O espaço está totalmente aberto
para vocês aqui, na hora que vocês quiserem, para a sua advogada, para que a gente possa debater e ampliar ainda mais esse caso e essa questão de atendimento à criança e adolescente autista. Um abraço, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Eu que agradeço, viu, gente? Boa noite. Boa noite. Olha, o espaço aqui do nosso programa também totalmente aberto para a direção dessa clínica, se quiser falar, não é? Se quiser falar, quiser debater, quiser conversar, né, sobre o que aconteceu, sobre essa imagem que ganha repercussão nacional e sobre o tratamento oferecido aos pais e responsáveis que escolhem essa clínica no CIA, no setor de indústrias e abastecimento, o espaço do nosso programa está totalmente aberto. Daqui a pouquinho, novas informações desse caso aqui no Cidade.